Olá moçada, nós vamos assistir agora a dois vídeos. O primeiro vídeo fala sobre ponto, reta e plano. Vamos ao vídeo. Então galera, para a gente ter um pouquinho do entendimento sobre como surgiu a geometria, nós vamos recorrer à nossa linha do tempo. Vamos partir de 2017 e voltar um pouquinho no tempo até o Império Egípcio. Em 2017, nós temos o quê? Construções exuberantes, tecnologia e muita informação. No ano zero, nós temos o nascimento de Cristo. E voltando um pouquinho mais na nossa linha do tempo, nós temos aí o Império Egípcio. De acordo com Heródoto, grande historiador grego do século V, os egípcios foram considerados os primeiros a utilizarem a geometria no seu dia a dia, na sua prática. Lembrando que geometria é uma palavra grega que quer dizer medição da terra ou medida da terra. Os egípcios utilizavam isso muito bem, utilizavam a geometria para demarcar as terras. Por isso, são considerados os precursores da geometria. Mas Heródoto também frisa que outros povos desenvolveram seus conceitos de geometria independentemente dos egípcios, como os hindus, os chineses e também os babilônios. Aí fica uma pergunta: por que geometria euclidiana plana? A resposta é muito simples. Na verdade, é uma homenagem a esse cara aqui, Euclides de Alexandria, que foi o cara que padronizou a geometria quando lançou, na verdade, quando publicou o tratado Os Elementos. Esse tratado é composto de 13 livros e foi publicado aproximadamente no ano 300 a.C. Agora vamos aos entes primitivos. Pense em um campo de futebol. Pensou? Observe essas marcações. As duas das extremidades são as marcas penais no futebol e a central é de onde a partida começa, é o centro do campo. Essas marcações nos dão a ideia do que é ponto em geometria. Deu para entender? Então, isso é ponto em geometria. Agora, observe as linhas laterais e a linha do meio do campo. Essas linhas, elas nos dão a ideia do que é reta na geometria plana. Se você pensar que essas linhas continuam infinitamente, pense nas linhas laterais. Elas continuam infinitamente para a direita e para a esquerda. Então elas vão embora, não tem fim. Isso é a ideia de reta na geometria plana, ok? Agora vamos pensar esse campo se expandindo para todas as direções, tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo. Pense ele se expandindo dessa forma, infinitamente. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai tomar toda a tela do seu computador. Depois disso, vai criar uma parede sobre a tela do seu computador. Como assim? Imagina que seu computador, a tela do seu computador está no sentido vertical, perfeitamente, formando 90 graus com horizontal. O que vai acontecer? Então vai se formar na sua frente uma parede, infinita para todas as direções. Essa parede que se forma, que contém a tela do seu computador, na verdade, é a ideia que a gente tem de plano. Deu para entender? Então, beleza. Vamos continuar. Como nós representamos os entes primitivos? Ponto, reta e plano. O ponto, nós representamos ele com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Olha esses pontos aqui. Eu tenho 6 pontos. Para cada um deles, eu escolho uma letra maiúscula do nosso alfabeto e pronto, eles estão representados. Como é que eu represento a reta? A reta, ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Como assim? Imagina essa reta. Então, ela é representada pela letra R, minúscula. Outra. Essa aqui é a reta S, minúscula. Mas uma reta também pode ser representada por 2 pontos. Se você tem 2 pontos, por ela passa uma única reta. E você pode representar uma reta através de 2 pontos também, ok? Vamos lá. O plano, como é que eu represento ele? O plano ele é representado por uma letra grega minúscula. Por exemplo, essas que estão aqui. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. São alguns dos exemplos. Existem outras letras. Por exemplo, nós temos aqui o plano, que eu vou chamar de plano beta. Poderia chamar de alfa, poderia chamar de gama, poderia chamar de delta, mas eu quero chamar esse plano de plano beta. Ok? Então, esse é o plano beta. Nós representamos por uma letra grega minúscula, ok? Observações. Vou deixar aqui 2 observações para você nunca esquecer disso. Primeira,
O ponto não tem dimensão. Por mais que você queira medir ele, você não vai conseguir medir ele. E se você conseguir medir ele, ele deixa de ser um ponto e passa a ser um círculo. Sempre pense, se você conseguir medir um ponto, sempre vai existir um lá dentro que é menor do que ele, ok? A segunda é que uma reta tem comprimento. Você pode medir ela sem problemas, mas ela não tem largura, ela não tem espessura. Então são esses dois pontos. Ponto não tem dimensão, você não consegue medir. A reta, ela tem dimensão, que é o comprimento, mas ela não tem espessura, ok? Bom, pessoal, agora no próximo vídeo nós vamos ver uma pequena demonstração do que é uma reta, do que é um segmento de reta e do que é uma semi-reta. Vamos ao vídeo. Então, galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reta e suas partições. A gente já viu que a gente pode representar uma reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, eu posso representar uma reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Vimos também que a gente pode representar uma reta por 2 pontos. Então, uma reta pode ser representada também por 2 pontos. Nesse caso, sua representação é dada por esse símbolo aqui. Então, esse símbolo representa esta reta aqui, ok? Ou seja, é uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, ok? Agora a gente vai ver o que é semi-reta. Então a gente vai pegar essa reta AB como exemplo aqui, para a gente entender a ideia de semi-reta. Então, a partir dessa reta AB, eu vou fazer um corte exatamente aqui no ponto A. Então eu vou fazer esse corte no ponto A, e o que vai acontecer? Agora eu vou ter o início no ponto A. Então começa no ponto A, e ela vai embora para o infinito, passando pelo ponto B, ok? Então, isso é o exemplo de uma semi-reta. Então, essa semi-reta, no caso, ela começa aqui no ponto A, ou seja, a sua origem é aqui no ponto A, tá? E ela passa pelo ponto B. Mas espera aí, como que a gente representa uma semi-reta? Olha só, para a gente representar uma semi-reta, basta eu iniciar a representação com a origem e depois colocando o ponto pelo qual ela passa. Então a representação ela fica dessa forma aqui. Então é uma semi-reta que tem origem em A e passa pelo ponto B. Observe que a setinha ela tem uma única direção, que é exatamente por onde essa semi-reta passa. Ok? Continuando na semi-reta, vamos ver uma pequena diferença entre a semi-reta AB e a semi-reta BA. Vamos considerar os pontos A e B e vamos traçar uma semi-reta que comece no ponto A, ou seja, tem origem no ponto A e passe pelo ponto B. Então essa é a nossa semi-reta AB. Como que a gente representa ela? Dessa forma aqui. Começa por A e passa pelo B e a setinha, uma única direção. Sempre lembre disso. Semi-reta, a setinha tem uma única direção. Ok? Então essa é a semi-reta AB. E qual seria a semi-reta BA? Pegando os mesmos 2 pontos, claro que em lugares diferentes, a gente vai traçar a semi-reta que começa no B e passa pelo A. Então, essa semi-reta que começa no B e passa pelo A, ela tem origem em B e não mais em A. Então, a representação dela fica dessa forma. Com primeiro a origem, depois o ponto pelo qual ela passa. Então, na primeira semi-reta, nós temos como origem o A. Na segunda semi-reta, nós temos como origem o B. Essa é a diferença. Então, quer dizer que a semi-reta AB ela é diferente da semi-reta BA, ok? Segmento de reta. O que vai ser o segmento de reta? Vamos usar nosso tesouro para mostrar para vocês o que seria o segmento de reta. Vamos fazer um corte aqui no A, tá? E a gente vai fazer um corte aqui no B, olha. Observe que agora, olha, eu tenho um segmento de reta. Ou seja, eu tenho um pedaço da reta delimitado pelo ponto A e pelo ponto B. Isso é o que a gente chama de segmento de reta. E esses 2 caras aqui, A e B, são o que nós chamamos de extremidades. Então, as extremidades desse segmento de reta são os pontos A e B. E aí, como é que a gente representa o segmento de reta? O segmento de reta ele é representado dessa forma. Observa que não tem seta nem para um lado e nem para o outro, apenas uma barra. Então isso é a representação de segmento de reta, ok? Voltamos aqui do quadro, pessoal.